Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos, ao nosso canal do YouTube sobre educação financeira e investimentos. Lembrando que antes de mais nada, se você puder, dê o seu like, dê o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com todas as pessoas a quem ela possa interessar, para que ela chegue o mais longe possível, tendo em vista a importância da educação financeira a todos nós. O nosso tema do vídeo de hoje continua a ser aquele teminha complicado chamado inflação. Quando a gente ouve hoje em dia que temos inflação, que os índices de inflação estão subindo, que o IGPM está batendo a casa dos 28, 29, 30%, é claro que isso nem de longe nos lembra os tempos de hiperinflação da década de 80. Se hoje a gente fica preocupado com um índice que está na faixa dos seus 27, 28, 25, 22% ao ano, que é o caso do IGPM, naquele tempo a gente chegava a ter esse índice por mês ou até mais. Nós já chegamos a ter inflação de mais de 1000% em um ano. E isso sim é uma escalada muito complicada. Por quê? Porque a inflação faz com que o nosso dinheiro se desvalorize de uma maneira muito rápida. E existem poucos mecanismos para a gente se defender dessa questão da desvalorização do dinheiro. Por isso é que os cenários de inflação são sempre muito complicados e acabam levando o país a situações difíceis, inclusive no panorama internacional, com o endividamento desse país. Vide, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina. O que acontece com a Argentina? A Argentina, é verdade, se estabilizou politicamente, porque houve épocas na Argentina de muito borbulho político. A Argentina sempre foi uma panela de pressão. Então, pelo menos de uns tempos para cá, eles estão um pouco mais tranquilos do ponto de vista político. Mas, economicamente, eles ainda têm um longo caminho a galgar. E esse longo caminho passa pelo controle da inflação internamente e pela questão da dívida externa do ponto de vista externo. O Brasil, sob essa questão da dívida externa, pelo menos até esse momento, não tem tanto com o que se preocupar. O Brasil encerrou há alguns anos já as suas relações com o FMI, conseguiu pagar a dívida externa. É óbvio que, como o dinheiro não nasce do pensamento, houve a necessidade de se pensar em um escalonamento desse dinheiro, ou seja, da onde que ia sair dinheiro para pagar a dívida externa. E ele saiu, de fato, de um endividamento interno. Então, por conta da dívida e do pagamento da dívida externa, a dívida interna aumentou bastante. Que é o quê? Que é a circunstância do Brasil ou do governo emprestar dinheiro dentro do próprio país. Possível? Perfeitamente. E não há nada de ilícito em se fazer esse tipo de movimento. Não tem problema nenhum, é extremamente comum. Qual é a grande questão? A grande questão é quando esse endividamento fica tão grande que eventualmente possa passar, por exemplo, do PIB. Ou possa empatar com o PIB, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje. Mas ainda assim, é uma situação mais confortável, até porque as dívidas brasileiras são de longo prazo, de médio e longo prazo, então fica um pouco mais fácil para o governo pagar, mas ainda assim, claro, é algo que não dá para se descuidar, mas é uma situação mais tranquila, mais sossegada do que você ter endividamento externo. Muitas e muitas vezes, na década de 80, com um cenário de super ou hiperinflação no Brasil,
o máximo que o governo conseguia pagar era o juro da dívida. Veja que essa questão da dívida externa é tão importante e é tão fundamental de ser paga, que uma das grandes crises que nós tivemos no Brasil após o real foi quando o governo de Minas Gerais, na época, cujo governador da época era Itamar Franco, disse que não iria pagar as dívidas. Decretou uma moratória das dívidas do Estado junto ao mercado internacional. Isso é um problema, né? Isso é um grande problema. E houve momentos em que o Brasil também decretou a moratória da dívida. Tá? Houve situações em que o país também acabou travando esse pagamento. E isso faz com que haja retaliação, né? Porque o que acontece? Quando você tem um endividamento externo muito alto, você vai pagando juro, vai pagando um pouco do capital para conseguir fazer as renovações dessas dívidas e conseguir receber, na verdade, um pouco de dinheiro. A partir do momento em que existe a moratória, essas renegociações não acontecem, né? E acontecem depois, quando são retomadas, em um ritmo muito mais lento, com juros muito mais altos. Por quê? Porque aí o risco de não haver o pagamento começa a aumentar. E é óbvio que aumentando o risco do não pagamento, aumenta consequentemente também o juro. Portanto, esse cenário que a gente viu lá na década de 80, para quem é um pouco mais velho, pouquíssimo provável, para não dizer que é impossível, de acontecer na atualidade. Hoje, os índices de inflação, sem dúvida nenhuma, são muito mais tranquilos, são muito mais camaradas do que aqueles que nós já tivemos na história. Mas claro, sem dúvida nenhuma, para quem estava desacostumado a esse padrão de não se ter inflação, é bem chocante ouvir o noticiário midiático falar novamente do dragão da inflação. Portanto, vamos ter cuidado, vamos consumir melhor, né? Porque a inflação se faz a partir do aumento de preços, e o aumento de preços está bastante vinculado à ideia da lei da oferta e da procura. Portanto, quanto melhores forem as nossas escolhas de consumo, mais difícil fica para o dragão da inflação voltar. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.